1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 1. Encontraram? Podemos ler? Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Nós falamos tanto da igreja de Jerusalém, da igreja de Antioquia, temos que falar mesmo, né, pela importância histórica delas. Falamos da igreja de Éfeso, de Laodiceia, mas falamos muito pouco da igreja de Tessalônica. E esses irmãos de Tessalônica, essa igreja de Tessalônica, ela é uma igreja que nós falamos pouco a respeito dela, mas é uma igreja, vamos dizer assim, local, que consegue um impacto global. Ela é uma igreja localizada em Tessalônica, e embora Tessalônica seja periferia da periferia, essa igreja ela consegue, de uma forma muito intensa, graciosa, fiel e com muito temor a Deus, ela consegue causar um impacto não somente na cidade, mas na região da Macedônia, na Acaia e em muitas outras partes do mundo, como está causando em nós aqui hoje, né? O ponto mais interessante, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar e que eu acho muito interessante em relação à igreja de Tessalônica, é que Paulo diz que quando ele se lembra dessa igreja, quando ele pensa nela, né, o que é que lhe vem ao coração? Operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor, firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É ruim a gente pensar nos aspectos negativos, não edificam muita gente, né?
Mas tem igreja que, quando você pensa nela, você lembra da imoralidade. É uma igreja que não é santa. Tem igreja que você pensa nela e você pensa na corrupção da liderança. Os líderes não são fiéis ao Senhor. Eles usam, né, do púlpito, do ministério, para galgarem posições e reconhecimento perante a sociedade. Outras você se lembra delas pela infidelidade à palavra. Torcem a palavra, não são fiéis à palavra, não ensinam a palavra, ensinam tudo que se possa imaginar, menos a palavra de Deus. Você entra num culto, participa de um culto e percebe de imediato que o centro daquele culto não é o Senhor Jesus. Mas quando Paulo ele se lembra dessa igreja de Tessalônica, que inclusive lhe custou muitas dores, porque ele sofreu muita perseguição quando chegou nessa região, mas jogou a boa semente e ela frutificou e nasceu a igreja de Tessalônica. Então, damos sempre graças a Deus por todos vós. Olha só. Todos vós, todos os irmãos daquela igreja, era motivo de gratidão a Deus. A vida de cada um deles honrava e trazia gratidão ao coração. Como é que você, irmão, você, como é que nós gostaríamos de ser lembrados, né? Como povo de Deus e como servos de Deus? Tem irmãos que, como Paulo está dizendo, quando ele lembra deles, ele entra no Santo dos Santos e oferece um sacrifício de louvor e gratidão a Deus. Deus, que bom ter um irmão como esse na vida da igreja. Que bênção que é esse irmão. Ele é uma bênção, ele é um sustentáculo da obra do Senhor, ele é participante, ele é operoso na fé, ele é amoroso, ele é abnegado, ele é participante. Então, Paulo está dizendo, olha, sempre damos graças a Deus por todos vós, lembrando-nos de vós nas nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Uma fé operosa, um amor abnegado e uma firmeza na esperança no Senhor Jesus Cristo. Como lhes disse, é uma igreja que pensamos muito pouco nela e falamos pouco, mas é uma igreja que tem um impacto no reino de Deus muito grande, né? E Paulo continua dizendo que essa igreja ela é formada e ela chega a Jesus por força da proclamação da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, e não por força de métodos ou de retórica humana. Versículo 5: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Não é? Nós vivemos na igreja, e é da igreja que nós estamos falando, nós vivemos nos dias da celebração dos métodos. Né?
Eu me lembro quando assumi o pastorado em 1996, 31 para 32 anos de idade, inexperiente em todos os aspectos, na idade, na vida, né? E vem na sua mente, né, o que fazer, como se conduzir, como conduzir a igreja para a glória de Deus. E no final da década de 90, o pessoal diz que sempre na virada de milênio, os crentes, os religiosos ficam meio doidos, né? Eles assim, dá aquela, né, aquela efervescência, né? Assim, tipo assim, a virada do milênio, será que nós vamos chegar no outro? Será que não vamos? Fim do mundo, né? E a gente tem que fazer e acontecer, porque se Jesus voltar agora... Então, naquela época, irmãos, tinha tantos métodos para ser aplicados à igreja. Era G5, G12, G não sei quantos, células, MDA, movimentos de crescimento, isso, aquilo, outro, que eram proclamados nos congressos de pastores, que eram veiculados pelos meios de comunicação, e a gente não tinha ainda, estava começando esses recursos das mídias sociais, mas a coisa já pegava fogo e se alastrava, né? E Paulo está dizendo aqui, que quando ele pregou o evangelho em Tessalônica, o nosso evangelho não chegou até vós em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. O que forma a igreja, o que dá vida para a igreja, é a palavra de Deus. É normal, quando nós estamos começando, estamos no ministério, nós sofremos muitas pressões também. Nós sofremos muitas pressões externas, internas, né? De modelos, de referências, mas nós fomos chamados para ser ministros da palavra de Deus. Amém? É o que Paulo está dizendo, se eu quisesse, eu poderia usar os mesmos métodos e os mesmos artifícios que eles usam na proclamação das suas ideias. Mas eu não quis saber de outra coisa, senão a palavra de Deus, o Evangelho, no poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, o Evangelho chega até eles não por artimanhas humanas, não por invenções humanas, mas chega até eles através de uma pessoa como Paulo, uma pessoa extremamente íntegra e comprometida com Deus e com o reino de Deus, né? O fundamento da igreja é o Evangelho, é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E eu estava lendo um artigo há muitos anos atrás, na verdade, uma estatística da Aliança Batista Mundial, e a estatística da Aliança Batista Mundial era a de que 95% das igrejas batistas não tem mais de 200 membros. Consegue imaginar isso? 95% das igrejas batistas chegam a 200 membros. Então, essa ideia da mega igreja, da igreja que tem 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil membros, é uma fração muito pequena. O Evangelho corre, caminha através das pequenas igrejas, não é através das grandes igrejas. O problema é que a mega igreja de 30 mil membros,
com uma arrecadação aí de 10 milhões de reais, né? Então aí ela entra para a mídia, para a televisão, e ela passa a ser modelo. Ela passa a ser vista como se fosse um modelo. Mas é uma fração muito pequena de igrejas que chegam aí. E aí as pequenas, que a maioria da maioria são pequenas, começam a olhar para as grandes e quer ser como eles. Como é que chegou lá? O que eles tiveram que fazer para ser grande? Aí o grande, a quantidade, passa a ser o referencial. E igreja, irmãos, Jesus diz que onde estivessem 2 ou 3, ele estaria presente. Amém? O que faz a igreja é a comunhão dos santos. Deus é minha testemunha, eu falo isso aqui de todo o meu coração. Eu pastorearia com a mesma intensidade, com a mesma alegria, com a mesma dedicação, uma igreja de 10 membros, de 20 membros, de 30, como pastorearia uma de 1000. Porque eu entendo que não é a quantidade que faz a igreja. O que faz a igreja são as pessoas que estão ali reunidas com a mesma fé, com a mesma experiência espiritual, o mesmo Deus, o mesmo nascimento de novo, a mesma alegria do Espírito Santo, a mesma comunhão do Espírito Santo. Isso faz a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja cresce, graças a Deus que cresce. Eu sou dessa igreja aqui desde 1982, quando nós éramos poucos, né? E Deus tem abençoado, a igreja tem crescido. Aleluia, glória a Deus, que cresça mais ainda. Mas nós não podemos nunca perder de vista que ela pode crescer, mas que cresça saudável, firmada em Jesus, no Evangelho, e não em métodos humanos. Artifícios humanos. Tem gente que sai daqui, vai para Belo Horizonte, né? Vou visitar a igreja tal, porque estão adotando um método lá que está dando certo. E Belo Horizonte é um celeiro para proliferar essas coisas, né? E principalmente no meio batista, não vamos falar dos outros não, né? É um celeiro profícuo. Belo Horizonte, Goiânia, é um celeiro para Belém, para borbulhar coisas novas e inovações, né? E a gente esquece que Deus não abençoa projetos, Deus abençoa seres humanos. Deus não abençoa métodos, Deus abençoa pessoas, né? O interesse de Deus é em pessoas, alcançar vidas, né? Os meninos lá nos Calungas, esse feriado e final de semana, eles saíram para visitar as casas, né? E chegaram numa casa dessas que tem lá na região, casinha de pau a pique. Me parece que 7 crianças pequenas, a hora do jantar, e a avó, porque a mãe não estava presente, a avó estava esquentando o arroz para eles jantarem. Eu falei, mas não tinha nenhum ovinho? Não tinha nenhum ovo, era só arroz. Eles só iam comer arroz puro, né? Nós que estamos aqui, tipo assim, essa realidade não faz sentido para nós, que temos 5 refeições por dia e que controlamos para o bem da nossa saúde aquilo que nós queremos e devemos comer. Solta um bolo na mão desse menino, pode ser de trigo, de arroz, fala que tem glúten, não tem problema nenhum. Fala que tem margarina, que tem muita gordura, não tem problema nenhum. A fome, a necessidade não vai fazer essa seleção, né? Não, isso aí não tem fibras, isso aí é muita fibra, isso é muito aquilo, muito... Não.
Eu quero é encher minha barriga, né? Fome, irmãos, tão perto de nós. Então, o Evangelho, Jesus, a palavra de Deus, precisa ser, como Paulo está dizendo, a essência da igreja. Nós não podemos perder de vista o poder do Evangelho, que Deus se importa com pessoas, que Deus mandou Jesus a esse mundo por causa das pessoas. Porque senão nós vamos endurecendo e nós vamos começar a preocupar com o banco, vamos começar a preocupar com o ar-condicionado, que está esfriando demais, vamos começar a preocupar com o estacionamento, que cabe, que o irmão que atrapalha. Opa, espera aí. Igreja não é isso. Evangelho não é isso. Às vezes você pergunta para alguns, como é que está a obra de Deus? Está bem demais, troquei as janelas da igreja, troquei os bancos. Amém, nada contra, né? Mas a obra de Deus, né, o propósito de Deus em Cristo Jesus é alcançar pessoas. Então, essa igreja, ela nasce pela proclamação genuína do Evangelho de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, ela experimenta o poder transformador do Evangelho. Meus queridos irmãos, as pessoas, elas estão precisando serem transformadas na essência do ser. E é só o Evangelho de Jesus que pode fazer isso. O povo, né, não falo pejorativamente, mas parece barata tonta, né? Anda de um lado para o outro à busca de uma coisa e de outra, porque intimamente, no interior, não houve uma ação poderosa do Evangelho. Mas essa igreja recebe o Evangelho genuíno. Ela é uma igreja que, quando o apóstolo dela se lembrava, era para dar graças a Deus, era para louvar a Deus. E é uma igreja que reage corretamente ante as pressões e perseguições. Olha só, o versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, mesmo em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então, não foi fácil a palavra chegar e eles receberem a palavra, não. Foi em meio a muita tribulação e muita perseguição. Mas eles acolheram a palavra com a alegria do Espírito Santo e, por isso, né, se transformaram numa igreja tão operosa. Vos tornastes imitadores nossos, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, e vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque de entre vós a palavra do Senhor repercutiu. Oh, glória, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. A repercussão aqui não é pelo poder na mídia, no rádio, na televisão, é pela influência política de decidir uma eleição nacional ou de decidir uma eleição municipal. Não. O poder aqui é de causar nos outros, em outras regiões, uma repercussão daquilo que o Evangelho, a palavra do Senhor, estava fazendo na vida deles. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Sabe, dá uma
uma ânsia assim santa. Deus, poxa, Senhor, nós queremos ser assim também. A tal ponto de não termos necessidade de vos acrescentar coisa alguma. A palavra de Deus é tão poderosa no vosso meio, encontrou tanto espaço no coração de vocês, que isso repercutiu, reverberou e tem alcançado outras pessoas pelo exemplo, pelo modelo. E eles, os outros, no tocante a vós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Eles romperam com os ídolos, com toda forma de ídolos. Romperam definitivamente com a idolatria. O Senhor sempre exigiu de seu povo amor sem concorrência. O que é idolatria, meus queridos irmãos? O que é idolatria? O que é idolatria? Toda e qualquer coisa que compete com Deus pelo nosso coração é idolatria. Vamos lá. Toda e qualquer coisa que concorre, que compete com Deus pelo meu coração é idolatria. Toda coisa. Deus espera de mim, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele me ofereceu, Ele espera de mim um amor, né, resoluto, exclusivo, fiel, numa aliança de fidelidade, de amor, de compromisso, de entrega absoluta. Nós não podemos nos enganar quanto a isso. Mas eu vejo, ao longo da minha trajetória cristã, pessoas que negociam a fé e o amor a Deus por um casamento, por ter alguém na vida, por força da solidão, que é terrível, não se nega isso, a pessoa afrouxa o seu amor a Deus e o negocia. Romperam definitivamente com a idolatria. O Senhor sempre exigiu de seu povo amor sem concorrência. Leia aí o Velho Testamento. A forma como Deus trata Israel no relacionamento conjugal. Os tessalonicenses ofereceram a Deus lealdade absoluta. Quais eram os ídolos dos dias ali de Tessalônica? Com quais ídolos que eles romperam? Vamos lá? Com quais ídolos que eles romperam? E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Com quais ídolos que eles romperam? Pode chutar, não tem problema não. Eles romperam com os ídolos do panteão grego, eles romperam com os ídolos do mundo romano, os ídolos do mundo greco-romano,
Eles romperam com Diana, romperam com Afrodite, romperam com Atenas, romperam com a deusa Fortuna, romperam com Mamon, romperam com a potestade chamada Império Romano. Eles romperam com muitos ídolos. Quais são os ídolos dos nossos dias que o servo de Deus, o crente, tem que romper? Começar pelo Zap. Que nome que a gente poderia dar para isso? A realidade virtual ou o mundo virtual. É boa essa questão que o Wilson levanta, porque é uma nova realidade, não é? É o Matrix. Quem assistiu o Matrix vai se lembrar. A pessoa acorda de manhã, a primeira coisa que ela faz é olhar para o celular para se conectar, não é? Para entrar na rede, né? Entrar no mundo virtual. Então, a minha geração escapa disso com mais facilidade, mas as mais novas, muito complicado. Nós chegamos lá na região Calunga, não pega telefone, não pega Wi-Fi, não pega nada, né? E os meninos ficam com crise de abstinência. Mas não tem nenhum lugarzinho aqui que pega, não tem nenhum lugarzinho aqui que dá para, né, dar sinal que pega. Não, só se for na cidade. Aqui não pega nada, só resfriado, né? Mas o que mais? Quais são os ídolos? Ídolos muito presentes do nosso tempo, irmãos, é a Afrodite, a sexualidade, né? A libertinagem, né, sexual, sensualidade. Afrodite é a sensualidade, né? Que é um ídolo dos nossos dias. E não são palavras minhas, né? E vocês, muitos devem ter ouvido aí, porque todo mundo está plugado na rede, todo mundo acompanha a rede, né? Uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes dizendo que a mesma proporção de divórcios do mundo é a mesma da igreja. Ou seja, hoje a média, né, a proporção de divórcios na sociedade brasileira é de 50%. É a mesma proporção dentro do mundo evangélico. Afrodite atua lá no mundo que a rapaziada, a moçada, não quer casar mais. E Hernandes Dias Lopes dizendo que a maioria dos meninos e meninas da igreja, quando se casam, né, casam sem a novidade da descoberta da sexualidade. Ou seja, a Afrodite, a sensualidade, é um ídolo do nosso tempo. Você liga a televisão, até para vender tijolo tem sensualidade, né? Não vamos nem falar de carro, essas coisas mais de luxúria, né? Mas até tijolo, pedra, tem que ter esse envolvimento da sensualidade. Então, é um ídolo do nosso tempo. E um jovem, um moço, uma moça, para assumir, é o que está dizendo aqui na palavra, eles romperam com os ídolos.
Eles romperam com toda forma de idolatria. Isso era uma idolatria. Agora, o que dizer de Mamon, meus irmãos? Nós criticamos aquele bando de gente indo para a Trindade, né? Eu fiquei, como diz o goiano, besta de ver, né? Tanto de gente que sai de pé, se arrastando por causa de um ídolo. Eu não posso criticá-los muito, que eu já fiz isso, né? Não fiz de pé, mas fiz, né? Cegueira espiritual. Mas tem um ídolo que é muito mais sutil do que o divino Pai Eterno lá da Trindade. É o Mamon. O Mamon, o dinheiro. É o poder do dinheiro, o desejo do dinheiro, né? da vida boa, do bem-estar, né? Do orçamento, do dinheiro, sabe? Essa pressão, né? E nesse ponto, irmãos, eu tenho que ser honesto com vocês, sabe? Eu acho que os crentes, eles estão muito mais seduzidos por Mamon. Acho que a teologia da prosperidade, ela fez um estrago assim nos arraiais evangélicos que não fez no católico. Não se escandalizem comigo, não, mas às vezes eu acho mais piedade, amor e compaixão nos católicos, de uns com os outros e com o ser humano, do que no meio dos crentes. E eu posso falar porque eu conheço tanto de lá quanto conheço de cá. A ânsia dos crentes pelo dinheiro e pelo sucesso é uma coisa que tem me assustado muito. Sabe, aquela gana do sucesso, de ser bem-sucedido, de alcançar, de ter, de vencer, porque isso é bênção. Eu não encontro. Exato. Vai usando outros nomes, mas é Mamon. Aquela simplicidade da piedade, de ter 2 pares de roupas e graças a Deus, ter um par de sapato, graças a Deus, de ter a comida ali, isso é muito raro hoje. É uma ambição assim tão desmedida, é uma ânsia, uma ausência de simplicidade, de contentamento, que é uma sucumbência a Mamon, ao espírito dessa época. Então, o poder do Evangelho ali entre eles foi tão grande que eles romperam com todos os ídolos. E os ídolos da nossa cultura brasileira nos dias atuais não são imagens, mas são ídolos, e tem muito crente prostrado diante desses ídolos. O Senhor não é o grande amor da vida. Por amor a Mamon, alguns fecham seus corações para não investir no reino. Outros investem no reino, mas motivados por Mamon na expectativa da colheita. Mamon tem transformado a relação com Deus numa relação monetária, numa relação de trocas. Então, é uma igreja local com um impacto global. É uma igreja local pequena que, mesmo em meio às tribulações, o Evangelho cresce e prospera e ele se transforma em modelo de outros. É uma igreja que rompe com os ídolos. Com os ídolos do seu tempo e da sua época. Os ídolos do nosso tempo e da nossa época é Mamon, Afrodite, que chamava assim lá naquela época, e que hoje a gente chama de outras coisas, mas são os mesmos ídolos. São os mesmos ídolos, o mesmo espírito, o mesmo sentimento.
Mamon retira da igreja a esperança dos céus. O evangelho da prosperidade incentiva a igreja a só fazer investimentos temporários. A igreja que perde a visão do porvir, os crentes hoje não pensam mais no céu, irmão. Quando o pastor José fala, vamos para o céu, todo mundo ri, né? E acha bom, mas a gente não tem mais aquela intencionalidade, aquela paixão, aquele desejo de ir para o céu. Ninguém. O céu é aqui. Vamos fazer daqui o nosso céu. Conceitualmente, é perder o foco do porvir. Nós não queimamos energia com o porvir. Nós não ansiamos pelo porvir. Nós ansiamos por aqui, pelo tempo presente. Mas essa igreja não, olha só. Vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Então, os olhos deles estão voltados não para Jesus, que vai nos livrar da ira vindoura, né? Então, essa igreja aqui, ela é um exemplo para nós, na confiança, na proclamação da palavra e não em métodos. É uma igreja que reage corretamente diante das perseguições, rompe definitivamente com os ídolos, mantém o seu foco no porvir. É uma igreja que tem problemas, como qualquer outra, mas não perde o foco, não perde o rumo, não perde a direção de Deus do Evangelho. Amém?